Shalom, bom dia para todos aí. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu link, deixa o teu ahaf, quer dizer, eu gostei. Hoje vou estar explicando um pouquinho sobre Moisés, a qual tem muitos que não entenderam e compreenderam que Moisés, além de ser ungido, ele foi escolhido a dedo no meio de toda Israel, no país geral, no modo geral, ele foi escolhido a dedo. Lá em Êxodo capítulo 18, diz assim: o sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Irmãos, hoje as pessoas, principalmente nos filmes, mostra Moisés, quando Yahvé treinou ele no Egito, ele foi príncipe, mas não rei. Não rei do Egito. Ele foi treinado junto com Ramsés. Yahvé teve que destruir. Foi anunciada uma profecia quando Moisés, antes de nascer, no dia que ele nasceu, igualzinho Yeshua HaMashiach, do mesmo jeito. Teve perseguições, mortes, então foi ele e a irmã dele, né, o Moisés, colocado num cesto, no rio, e a filha de Faraó pegou para adotar. 40 anos ele ficou no Egito. 40 anos. Moisés, tem pessoas que estão falando por aí que Moisés criou ciência, né? Porque Yahvé ensinou ele a fazer óleo de mirra, e depois ele falou, qualquer um que pegasse essa receita, lá na frente ia pagar uma consequência muito caro. Aí, esses tempos atrás, eu estava ouvindo, não, porque ele foi cientista. Claro que foi, né? Ele criou, Moisés criou avião, criou carro, né? Criou bicicleta. Foi Moisés, né? Foi ele que criou, né? É cada coisa que eu tô ouvindo que eu tô me controlando um pouquinho com o meu linguajar. Tô controlando um pouquinho. Não tô me policiando, não. Tô segurando assim pra galera ficar mais, tipo, a vontade do cara falar palavrão. Eu tô me controlando. Mas, irmãos, entendam algo. Moisés foi guerreiro. Guerreiro, ele foi treinado pra matar. Entendeu? Sei lá, se ele estudava Kung Fu ou Ninjutsu, ele lutava. Qualquer arma na mão de Moisés, pra ele era fatal contra os inimigos. Yahvé ungiu ele pra isso. Quando Moisés teve que matar lá, quem sabe, um egípcio estava batendo no pai, sei lá, no pai de Moisés, no irmão de Moisés, num tio, sei lá. A Bíblia não relata detalhadamente, perfeitamente quem estava apanhando, mas era um hebreu. Depois que ele matou esse egípcio, imediatamente ele fugiu do Egito, né, que ele estava lá em Capitão. Ele teve que fugir, vazou, 40 anos de idade. Quando ele fugiu para o deserto, Yahvé estava com ele. Só que ainda Moisés não entendia. Ele viu falar sobre Yahvé dos espíritos de Abraão, Isaac e Jacó, mas não tinha contato, nem sabia como que era exatamente Yahvé, não sabia. Depois de muito tempo, não foi no primeiro, nem no segundo, quem sabe foi 5 anos depois, ou 10 anos depois, ele sofreu, ele teve que caçar. Ele criou uma tenda, a Bake para ele, que é a tenda. Ele teve que fazer. Depois, Yahvé mandou ele subir no Monte Sinai. Lá se apareceu. Por que Yahvé queimou uma sarça e não fez pegar o fogo do Moisés mesmo? Já parou para analisar esse ponto? Porque se fosse o próprio corpo, não ia suportar. A sarça Yahvé achou mais bacana, mais legal, né? Quis tirar uma onda com a cara de Moisés. Ó, vou me aparecer ali em fogo na sarça. Né? Mostrando que a sarça é mais eficiente. Mas nenhuma folha derreteu, nenhum galho se queimou, se desfez. Quando Moisés perguntou para Yahvé, quem é o Senhor, quem é você? Ele falou assim, eu sou Yahvé, eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o único.
Estarei contigo a partir de agora. Você libertará o meu povo. Não quero o meu povo sendo mais escravo. Só que Yahvé não falou que ele ia sofrer pra caramba no deserto. Yahvé não falou. Moisés, as escrituras relatam que Yahvé deu todos os prodígios, mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões. Se quando vem 10, 15 pessoas no teu ouvido ali pedir conselho, pedir um monte de coisa, você já fica doido. Imagine 2 milhões de pessoas, 2 milhões. Quando Moisés foi ao monte, depois que Yahvé batizou eles nas águas, o batismo batismo nas águas já vem lá de Gênesis. Yahvé purificou o planeta. Antes de purificar o planeta, né, a terra era sem forma e vazia, sobre ela se movia as águas, e sobre as águas Paráclitos bailava, dançava. Moisés, Yahvé abriu o mar, purificou, batizou o povo. Depois foram, Yahvé chamou Moisés para ir no monte. Até então estava de boa. Mas quando Moisés demorou a descer, o que fizeram? Bezerro. Yahvé já ficou puto da cara. Puto, ferrado. Ficou mesmo. Moisés, no deserto, Yahvé já colocou uma esposa para ele. Colocou. Ele foi até Jetro. E Yahvé deu a revelação, mostrou para ele, deu visão. Interprete essa parte como vocês quiserem. Mas Yahvé mostrou para Jetro, Moisés, antes mesmo de chegar até lá. Yahvé tem as suas maneiras e seus meios de revelar, de mostrar. Yahvé não fica falando assim, no nosso meio me revela Paráclitos, me revela Espírito Santo, que tem uma pessoa desempregada, a metade da igreja é tudo desempregado. Esse daí é da carne, é meninice. Yahvé, quando fala, ele fala até o teu nome, curto e claro. É exatamente o que está passando, o que vai acontecer de noite, o que vai acontecer amanhã. Com ele não tem 2 termos não. Ou vai ou racha ou trinca a tampa da caixa. Com Yahvé é assim. Quando Moisés e Yahvé deu a esposa, na mesma noite que fizeram a festa, Moisés desceu, bem parecido, quando o rei Saul se corrompeu, fazendo um banquete antes de chegar o profeta Samuel. Da mesma forma, o povo não esperou. Não esperou Moisés. Igualzinho. O que aconteceu? Yahvé falou o quê? Mata, porque agora são os meus inimigos. Quem puxou primeiro a espada foi a esposa de Moisés. E matou. Depois foi Moisés, Arão e todos. Choraram, claro que choraram. Só que teve que matar mulheres, homens e crianças. Tá aqui, ó, leia a história de Moisés para você entender e se aprofundar. Não adianta você ler igual o Gibi Turma da Mônica e você não colocar você no lugar dessas pessoas e Yahvé vendo onipotente, onisciente, onipresente. Moisés, depois disso, Yahvé já começou a ficar puto da cara. Porque quando Moisés demorou a vir, Yahvé estava colocando novamente a lei Soraf e Yohash, a lei para Moisés. O que aconteceu depois da matança? Murmuraram, quebraram o pau, mas ainda assim tinha mais de 2 milhões de pessoas. Portanto, que Moisés, um filho de Moisés, se chama o quê? Você sabe o nome? Então, Gerson, o nome. Gerson teve filho. A Bíblia fala, e nos pergaminhos fala, que Moisés com 130 anos de idade, o cara era puro músculo, nem os seus olhos envelheceram, nem ruga tinha, barbudão, cabeludão, entendeu? Eu fico imaginando, Sansão não era tão brutamonte como Moisés. Moisés foi treinado, guerreiro. Sansão era Paráclitos que vinha sobre ele e usava para matar o inimigo. E teve outra parte que Yahvé achou mais graça e Paráclitos veio, Paráclitos numa única noite matou milhares e milhares, centenas de milhares de guerreiros.
querendo invadir Israel. E depois Yahvé usou os anjos mesmo para fazer esse trabalho, os malá. Irmãos, o que eu estou falando aqui é que estão falando muita mentira sobre Moisés, esses filmes que falam que Moisés no deserto estava sozinho, e depois ele voltou a libertar o povo lá no Egito sozinho. Isso é mentira. Porque ele estava com a esposa, e Yahvé falou que a esposa de Moisés estava junto. Fazer a obra para Yahvé, não importa se você vai para fora do Brasil, ou você viaja por aí, a família fica em casa, é jugo desigual. É jugo desigual. Eu e minha casa servimos ao Senhor. O homem vai pregar em tal lugar, a mulher vai ao contrário? É jogo desigual. Yahvé colocou o homem e a mulher para andar lado a lado, nem em cima nem abaixo. É lado a lado. Yahvé tirou a costela do Adão para andar lado a lado. Direitos iguais. Brothers, me brothers, entendam que o chamado e escolhido, tudo está consumado. Tudo. Desde Gênesis até Apocalipse. Por que está consumado? Porque eu já expliquei nos vídeos anteriores. Se eu ficar aqui dentro do carro, está consumado. Se eu for para o outro lado, está consumado. Qualquer decisão que eu tomar, está consumado. E Yahvé dá livramento? Dá, claro que dá. Ele intercede. Mas nem sempre ele vai interceder pelas nossas burrices. Ele fala, filho, você não é sábio? Você não tem inteligência? Tem aquela parte que você fala, estava no lugar errado, numa hora errada. Mas Paráclitos, o Espírito Santo, falou na tua mente, não vai. Tocou no teu coração, o Yahvé usou em profecia, falar, estou dando um livramento, vigia onde você coloca a planta dos teus pés. Eu não vou desafiar Yahvé dos Espíritos, porque eu sou escolhido, porque tem chamado, porque você é escolhida. Ah, eu vou passar lá no meio dos caras. Vai lá. Vai. Para ver se ele vai te livrar. Não atentará ao Senhor vosso Deus. E Yeshua, aonde ele ia, Paráclitos ordenava. E Yahvé falava, não. Eu já dei um exemplo. E Yeshua e os discípulos saíram numa guerra muito sinistra. E ele estava morrendo de fome. Morrendo de fome. E ele pegou e falou para a árvore, dá o seu melhor fruto. E Yahvé falou para ele fazer isso? Não, ele foi por livre espontânea vontade. O que aconteceu? Por um lado, ele sentiu com vergonha? Sentiu. A árvore não deu fruto. Mas ele falou, amaldiçoo e nunca mais haverá fruto de ti. Portanto, que no outro dia, e Yeshua e os discípulos passando, Pedro e Tiago falaram, ó Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou. Ele deve ter falado assim, puta que pariu. Não me deu fruto. Mas Yahvé achou graça nessa parte. Ele achou graça. Do mesmo jeito com Moisés. Moisés não fazia tudo o que ele queria, não. Não. Será que ele queria voltar para o Egito? Será que ele queria voltar para o Egito? Para libertar o povo? Se põe você no lugar dele. Depois que aconteceu tudo que Yahvé usou ele para matar o cara. Mas não livrou o cara, mas livrou Moisés. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu nem um milímetro do poder. Tudo governa. Tudo governa para ele. Tudo governa. Tudo. Shalom, abraço. Até o próximo.